iniciando agora aqui a, a segunda parte da nossa aula de hoje. Então, aqui na segunda parte, eu já vou entrar na questão do líquido. Eu vou falar com vocês aqui como que acontece a questão da pressão no líquido, tá? Não sei se vocês já ouviram falar que, por exemplo, o mergulho, conforme um mergulhador vai, vai indo cada vez mais fundo no mar, chega um ponto que ele não consegue mais ir mais fundo, senão começa a acontecer alguns problemas. Tipo, ele não vai conseguir respirar direito, mesmo usando o, o tubo de respiração lá, que eu esqueci o nome que eles dão. É, Se for muito fundo, o líquido, né, da água ela vai começar a entrar pelos ouvidos dele, vai estourar os tímpanos e tudo mais, ele vai precisar de uma de um traje um pouco mais específico. Além disso, existe aquela chamada zona abissal, não sei se vocês já ouviram falar, que a gente não consegue chegar lá. O que a gente faz? A gente manda alguns aparelhos para conseguir captar ou filmar alguma coisa de lá, ou até mesmo capturar algum animal que vive naquela região, para a gente conseguir estudar melhor aquela região. Outra coisa também, para quem gosta de óculos, óculos não, relógio. Existem os chamados relógios à prova d'água. Só que quando vocês olham um relógio à prova d'água, uma das descrições, né, uma das características que vem escrita nesses relógios é a profundidade máxima que o relógio consegue chegar. Existe um limite de profundidade para que essa questão de prova d'água do relógio funcione. Então é basicamente assim: o fabricante ele fala para vocês que a profundidade que esse relógio consegue chegar é 10 metros, por exemplo. 10 metros é bem pouco, mas o relógio do cara só chega em 10 metros. Então é como se fosse assim: ele te garante que até 10 metros de profundidade não vai entrar água no teu relógio, mas a partir dos 10 metros a chance de entrar água é bem maior. E é bem possível que entre água no seu relógio, e se entrar água no seu relógio vai quebrar. Então não vá além disso. Então, como é que a gente consegue dizer para você, testar qual é a pressão que a água vai exercer no corpo, no relógio, coisa do tipo? Como é que eu meço isso para saber até onde eu consigo ir na água e não ser prejudicado por conta da pressão dela? Como é que funciona a pressão que a água exerce sobre os outros corpos? Então é basicamente assim. O que eu vou fazer? Então já deixei para vocês claro que a água, né, e outros fluidos também exercem pressão sobre os outros corpos devido à força peso dele. Vão exercer pressão sobre a gente. Como que funciona isso? Eu vou trazer esse exemplo aqui. Eu vou considerar um recipiente, né, um líquido de massa específica μ, ou densidade específica, massa específica μ. Esse líquido ele contém uma altura h no local onde a aceleração da gravidade vale g. Então essa é a minha situação aqui. Eu tenho esse recipiente, no caso é um recipiente cilíndrico, e esse líquido possui uma altura h dentro desse recipiente. Isso aqui, o que eu estou colocando? Eu estou destacando aqui do lado o fundo desse meu recipiente. E esse P, aqui, esse vetor P, é o peso do líquido, tá? Não é a pressão que o líquido está exercendo, é o peso do líquido na área A do fundo desse recipiente. Notem também o seguinte: o líquido que eu estou colocando aqui, ele está se moldando à forma do recipiente. Se o recipiente é cilíndrico, o líquido tem uma forma cilíndrica. Então o que acontece? Esse líquido ele contém um peso P que está exercendo, né, uma pressão lá no fundo do recipiente, que eu acabei de falar para vocês. E essa pressão estou chamando de pressão P. E Pzinho no caso. A gente viu agora na primeira parte da aula que a pressão exercida por uma força, como é que a gente calcula a pressão? A pressão vai ser que, nesse caso, a força que o líquido está fazendo no fundo do recipiente
que no caso é uma força que tem a mesma intensidade do peso desse líquido. Então, no lugar da força, eu estou colocando o peso e a área A, beleza? E a gente já viu em lei de Newton que peso é dado por m vezes g, que seria a massa do líquido vezes a aceleração da gravidade na região. O que eu vou fazer aqui? Eu vou guardar essa expressão. Estou colocando aqui um umzinho para destacar essa expressão. Não vou mexer nela agora, eu vou guardar ela e vou mexer nela daqui a pouco. Então agora o que a gente vai fazer? Da expressão da densidade, né, da massa específica. Massa específica, densidade, é o que? Massa sobre volume. O que eu vou fazer aqui? Eu não tenho informação aqui nenhuma da massa. Então o que eu vou estar fazendo? Eu vou reorganizar essa minha expressão da massa específica e vou colocar a massa sozinha. Eu vou dizer que a massa ela é igual ao quê? É o produto da densidade vezes o volume. É o produto da densidade com o volume. Beleza? Então eu vou chamar essa aqui de 2. E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essas duas expressões, 2 e 1. O que eu vou fazer? Vou substituir a expressão 2 na expressão 1. Então no lugar do m que eu tinha na expressão 1, que vinha do peso, eu vou colocar o m que eu peguei lá da densidade do líquido, que é o mesmo m porque é a massa daquele líquido. Então eu posso substituir sem problema nenhum. Então quando eu substituir isso aqui, o que eu estou tendo? A pressão é igual à densidade do líquido vezes o volume dele vezes G dividido por A, que A é a área do fundo do recipiente. Estou chamando isso aqui de 3. Então estou guardando essa expressão de novo. O que eu vou fazer agora? Lá da geometria, lá na matemática, a gente vê lá na geometria que o volume de um cilindro ele é dado por isso aqui, ó. Área da base vezes a altura. Então o volume do cilindro é A vezes H. O líquido, ele está dentro de um recipiente cilíndrico. Consequentemente, ele tem uma forma cilíndrica e essa forma cilíndrica tem as mesmas medidas do recipiente. Então eu posso fazer o quê? Eu posso pensar como o volume do líquido como sendo o volume do cilindro. Então esse V aqui da expressão 3 é o volume do líquido. Como o líquido ele tem essa forma cilíndrica, então ele vai ter esse tipo de volume aqui, A vezes H. H é a altura do líquido, o A é a área da base dele, que é a mesma área do cilindro, da base do recipiente, que é um círculo no caso, né? Mas não vem ao caso aqui, mas é um círculo. Isso vale para qualquer outro tipo de área, de base. Então eu vou pegar esse V daqui e vou substituir aqui em cima. E eu vou ter esse trambolho todo aqui, ó. No lugar do V, eu estou colocando A vezes H. Aí o que acontece aqui? O A daqui, essa área aqui, é a mesma área da base, lá do recipiente. Então esse cara aqui pode cortar da minha expressão. Então no final das contas, o que sobra para mim? Que a pressão do líquido, né, no fundo, que o líquido exerce no fundo do recipiente, é o que? É igual à densidade dele, a massa específica dele, vezes a altura dele, a profundidade dele, vezes a aceleração da gravidade local. Então, no fim das contas, quando eu tenho essa situação de um líquido no recipiente, a pressão que esse líquido exerce no fundo do recipiente é dada pelo produto da densidade do líquido, vezes a aceleração da gravidade, vezes a profundidade desse líquido, a altura desse líquido. E assim eu calculo a pressão do fundo, a pressão por uma coluna de líquido. A unidade de pressão nesse caso continua sendo o Pascal, tá? A gente continua usando a mesma unidade. Agora uma outra coisa importante de destacarmos aqui. Percebam que essa expressão da pressão, ela não fala sobre a forma do recipiente. Ela envolve o que? Ela envolve a densidade do líquido, a aceleração da gravidade e a profundidade desse líquido, a altura dele, a forma com que esse recipiente possui
ela não interfere na pressão do líquido. Isso aqui podia ser um recipiente mais fino, isso aqui podia ser um recipiente todo torto, podia ser quadrado, a base desse recipiente, e isso não iria afetar em nada a pressão que esse líquido vai fazer lá no fundo. Beleza? Só o que influencia a pressão que o líquido exerce sobre o fundo de um recipiente é as características desse líquido, a densidade dele e a profundidade dele, no caso. Dito isso, o que eu falei aqui? Tá, eu acabei de falar isso pra vocês. E uma outra coisa aqui, ó, é que essa imagem aqui no caso é tipo um exemplo até para mostrar para vocês que a pressão ela depende da profundidade do líquido. Quanto mais fundo for, né, quanto maior for a altura dessa coluna de líquido, maior vai ser a pressão. Então o que significa? Quanto mais fundo eu desço num líquido, maior vai ser a pressão que esse líquido vai exercer sobre mim, no caso. Então, quando eu vou na praia, quando eu estou na superfície da água, a água exerce uma pressão sobre o meu corpo. Conforme eu vou afundando, a pressão que essa água vai fazendo, ela vai aumentando. Até porque vai tendo um volume de água maior em cima da minha cabeça. Então, um volume de água maior em cima da minha cabeça consegue fazer um peso maior em cima de mim. Tem mais peso em cima de mim. Se está tendo mais peso em cima de mim, consequentemente vai ter mais pressão sobre o meu corpo. Então, conforme a gente vai afundando, maior vai ser a pressão. Então, aqui eu tenho uma garrafa que ela tem 3 furos na lateral. E perceba que quanto mais fundo, mais longe esse líquido está indo, porque maior está sendo a pressão. Cada vez mais fundo, quanto mais fundo, maior a pressão, mais distante esse jato é lançado. Inclusive, essa imagem aqui é uma imagem que caiu de uma questão do Enem em 2013. Se eu não me falha a lembrança, essa imagem foi uma questão do Enem. Agora, um último caso é o seguinte: quando eu tenho essa situação, 3 líquidos diferentes. No caso aqui, eu tenho 3 líquidos que a gente chama de immiscíveis. O que significa immiscíveis? São líquidos que não se misturam. Água e óleo, por exemplo. Água e óleo não se misturam. Posso dizer que eles são immiscíveis entre si, né? Eles não vão se misturar. Aqueles óleos, acho que para tirar maquiagem, óleo bifásico, óleo trifásico, esses negócios assim, o que a gente faz antes de usar? A gente chacoalha aquele trambolho todo, aí vai misturar ali, eventualmente depois ele separa de novo. Eles não se fundem. Não é tipo você pegar ovo e leite e misturar os dois para fazer uma massa de bolo. Depois que misturou, já era, não separa mais. Ali misturou e beleza. Agora, o água e óleo não acontece isso, vai se separar eventualmente. Enfim, como é que funciona essa situação aqui? Como é que vai ser a pressão no fundo do líquido causada por esses 3 líquidos, no fundo do recipiente, causada por esses 3 líquidos aqui? A pressão lá no fundo, lá na base desse recipiente, ela vai ser dada pela soma das pressões parciais de cada um dos líquidos. O que significa isso? Eu vou ver qual é a pressão que esse líquido C exerce daqui do topo dele até aqui. Depois eu vou ver a pressão que o líquido B exerce daqui até aqui e o A daqui até aqui. E eu vou somar todas essas pressões. Somando todas essas pressões, eu vou ter o valor da pressão que esses 3 líquidos estão exercendo aqui no fundo desse recipiente. Então é basicamente eu usar o que eu vi agora no slide anterior para esses 3 líquidos e somar cada um deles. Então a pressão no fundo vai ser igual à pressão do A mais a pressão do B mais a pressão do C. Se tivesse um outro líquido aqui, mais a pressão dele. Se tivesse mais outros 5 líquidos, mais a pressão desses outros 5 líquidos. Então a pressão de cada um vai ser o quê? A densidade daquele líquido vezes a altura daquele líquido vezes o G. Mais do B, a densidade do B, a altura do B e a aceleração da gravidade. Para o C, a densidade do C, a altura do C e a aceleração da gravidade local. Beleza? Isso seria a parte de pressão exercida por um líquido.
para as próximas aulas, a gente vai voltar nessa questão da pressão do líquido, porque tem mais umas coisinhas para a gente discutir e tem mais umas observações para a gente usar também, porque aqui eu estou me preocupando apenas com o líquido, não estou me preocupando com outros fluidos. Mas se eu pego um copo, encho ele de água, o copo ele é aberto em cima, e acima da água existe o ar. O ar também é um fluido, o ar também exerce pressão. Então, quando a gente for trabalhar a pressão dos fluidos, a gente tem que considerar o ar também nos nossos cálculos. Então, essa parte da pressão do ar, chamada pressão atmosférica e tudo mais, isso a gente vai discutir para as próximas aulas. Tranquilo, gente? Então, um abraço para todo mundo aí e até a nossa próxima aula. Falou!